Meus amigos, morreu o Olavo de Carvalho. O pensador do campo da direita, talvez mais influente na história do Brasil, faleceu agora por complicações decorrentes da Covid, e sua morte vem sendo alvo de uma série de piadas e comentários negativos em rede social. Eu já fui atacado pelo Olavo de Carvalho, o MBL foi alvo de campanhas difamatórias das mais baixas dele, mas vocês não viram ninguém do MBL respondendo no mesmo tom, nem no passado, nem agora que ele morreu. Eu vou falar hoje sobre o legado do Olavo de Carvalho, a importância dele, o que eu conheço dele, minha relação com ele e o que eu acho do passado, presente e do futuro da obra dele aqui no Brasil. Tá bom? Esse aqui é o meu vídeo e vamos lá. Meus amigos, antes de continuar, por favor, minha trinca, você vai deixar o seu like, você vai se inscrever no canal, você vai clicar no sininho. E aí, qualquer coisa, vem pro meu Telegram. Antes de vir, não vá pro Telegram ainda, eu preciso. Você quer entrar na Academia MBL? Este sim, muito mais do que o COF, o trabalho do Olavo, o trabalho sério com o futuro para você construir uma elite política virtuosa, comprometida com resultados aqui no nosso país, você vai se inscrever nesse link que tá aqui na tela, para você entrar para a nova geração na academia. É a pré-inscrição, vai ter teste e tal, e os professores desse ano vão ser ainda mais conhecidos e ainda mais importantes que o do ano passado, que a gente já teve presidente da República. Então aguardem que o bicho vai pegar, tá bom? Então vamos aqui pro vídeo, olha só. É muito complicado gravar um vídeo sobre uma figura polêmica como o Olavo de Carvalho, uma figura que eu já fiz vários vídeos atacando diversas vezes, porque nós temos que separar duas coisas. O Olavo e grande parte da sua obra, especialmente sua obra no campo da filosofia, e o Olavo, polemista, agente político, uma sorte de líder de seita, tá? Um Olavo ocultista, que redefiniu a direita no Brasil. Ele fez a direita renascer em grande medida, e ele também destruiu a direita em grande medida. Teve importância no governo, como praticamente nenhum intelectual teve há muito tempo. Ele foi um intelectual com uma presença no governo mais aguda e mais sentida, tá? E morre, de certa forma, em desgraça, por não ter conseguido realizar muitos dos seus sonhos, né? Então vamos entender o Olavo. O Olavo é um homem inteligentíssimo, isso ninguém pode retirar dele. E eu tô vendo muita gente tirando o sarro dele. Ah, o Olavo era o cara da Pepsi com fetos abortados. O Olavo é o cara que falou que a turma da escola de Frankfurt, o Adorno, escrevia as músicas. E ele falou todas essas bostas. Tá? Ele falava muita bosta, ele disseminava fake news, ele enganava as pessoas. Então assim, ele falava muita bosta, mas a despeito dele falar muita bosta, a obra dele tem coisas impressionantes. E ele tinha um amor verdadeiro pela filosofia e pelo conhecimento. E mais, ele foi um cara que sempre foi muito rebelde, ele sempre foi muito iconoclasta, ele tinha um espírito meio punk, sim, e ele se voltou contra a academia e os grandes consensos acadêmicos brasileiros, que eram vergonhosos, que eram ridículos, que eram um clubinho de elogios mútuos, em que uma determinada agenda política podia ser tratada e outras tantas não. E ele foi um cara a se sublevar contra isso, a chamar esses intelectuais do campo da esquerda para o debate, a arrasar eles no debate público, isso já nos anos 90. E minha experiência com o Olavo é muito anterior ao MBL. Quando eu fui aluno da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na USP, eu entrei na turma de 2003, e em 2003 houve um famosíssimo debate em que o Olavo enfrentou meu professor de Introdução ao Estudo do Direito, tá? A Laura Café, que era um professor popular entre os alunos, professor de esquerda, metido a viajandão, e o Olavo foi no debate na minha faculdade e ele destruiu o Laura Café. Eu fui uma das pessoas que ficou divulgando o debate, que eu era curioso para ver como é que seria, e eu fiquei impressionado, e as pessoas ficaram impressionadas. E o Olavo saiu ovacionado por metade dos alunos ali. E naquela época aquilo me marcou muito, falei, nossa, que velho foda. Eu achei o Olavo impressionante. E esse é um efeito que quando o Olavo ele não estava falando das suas bravatas, das suas merdas, quando o Olavo ele estava apenas tratando do conhecimento, apenas indo para um debate público de forma honesta, o Olavo era muito bom. E isso ninguém pode arrancar dele, tá? Isso precisa ser colocado aqui, porque as críticas que ele fez à política no Brasil, à esquerda no Brasil, a forma como haviam os jogos de poder no Brasil, a forma como a intelectualidade se comportava aqui, a sua leitura sobre isso foi uma leitura muito aguda e moldou o pensamento político da direita brasileira, moldando também o pensamento político no Brasil. Ele trouxe categorias para trabalhar nisso, tá? E isso tem que ser, vamos dizer, reconhecido, senão a gente vai ficar fazendo fraude histórica. Não, ele só falava de Pepsi, não, ele não foi esse cara, tá?
Mas ele, muito antes também de se tornar esse intelectual público importante hoje, ele também era uma pessoa controversa na vida pessoal dele, nas relações com os outros, no tal do COF. Ele se comportava como líder de seita, sim. Ele perseguia pessoas que eram dissidentes, sim. Eu vi o que ele fez com o Francisco Raso, os cancelamentos que ele fazia, as tentativas de acabar com a vida da pessoa. Ele era uma pessoa absolutamente cruel, e dentro do seu corpo de estudantes, ele só aceitava submissão absoluta. E aí seus estudantes se matavam entre si para tentar ficar mais perto dele, montando uma rede de bajuladores. Dentre eles a gente destaca Felipe G. Martins, que foi parar no governo Bolsonaro, o Alan dos Santos, se tornou youtuber, formador de opinião, o Bernardo Kister e tantos outros que estão aí, que entenderam como é que era o jogo, como é que era a dinâmica diabólica do próprio Olavo de Carvalho. Tá? Meu reencontro com o Olavo foi no momento da fundação do MBL, quando o MBL convoca as primeiras manifestações contra Dilma Rousseff em 2014, e o Olavo tentou aparelhar a gente. Ele logo correu, marcou uma reunião, o Kim já fazia vídeos já tinha feito umas 2 lives com o Olavo, e ele foi marcar uma reunião conosco, online, com o Lobão e tal, pra dar ordem na gente, mas a gente nunca aceitou cabresto de ninguém. E a gente falou, eu não vou ficar ouvindo pataquada desse velho, esse cara é muito folgado. E ele é folgado, faça isso, não faça aquilo, e ele tinha um plano de misturar impeachment com intervenção militar, que era uma bosta, daria errado como deu, porque ele tentou o plano e ele fracassou, e a verdade é que nós ficamos duelando e disputando a liderança pelo movimento político de direita no Brasil, dali de 2014 até as eleições de 2018, quando aí sim o Olavo venceu. A gente venceu o Olavo no impeachment da Dilma, porque a nossa tese foi vencedora, mas depois o Olavo nos venceu porque o Olavo aparelhou um candidato, que era o Jair Bolsonaro, especialmente no ano de 2017, e ao aparelhar o Bolsonaro e colocar o Bolsonaro como, vamos dizer assim, um instrumental das ideias do Olavo, ele refinou o bolsonarismo e tornou o bolsonarismo ainda mais perigoso, e ele ganhou as eleições. Né? Nós, nesse ponto, falhamos, e nós cometemos um erro fundamental, que não foi enfrentar o Olavo e sua rede. Porque o Olavo e sua rede tinham feito uma coisa que era muito ligada à personalidade do Olavo. Isso não é algo ligado à direita americana, nem nada. O Olavo, ele tinha uma personalidade destrutiva, e como ele vinha com muito rancor de ser um cara que foi negado pela academia, é um cara que nunca foi mainstream acadêmico, nunca foi reconhecido pelos méritos dele, ele estava, especialmente no fim da vida, com uma sanha de chegar ao poder, de ser reconhecido, de se vingar de tudo e todos. Era uma coisa meio punk mesmo, meio rock and roll. E ele achava que não apenas as ideias dos seus adversários tinham que ser destruídas, mas os seus adversários pessoalmente tinham que ser destruídos. Então o Olavo liderava campanhas de destruição a todo mundo, e o MBL foi alvo de todas essas campanhas. Ele nos atacava só com golpe baixo. É um homem que não tinha limite, né, nisso. É um homem que fazia uso de todos os subterfúgios mais baixos possíveis para poder levar à frente seus planos, e era impossível ter uma relação política ou humana saudável com ele. Com ele ou você se submete, ou ele te destrói. Tá? E o MBL tentava, não, mas isso aqui é uma loucura que vai ficar quieto, vai ficar de canto, e as pessoas vão perceber, e na verdade esses caras chegaram ao poder. E ao chegarem ao poder, e esse foi o erro cabal do MBL, não declarar guerra a esses caras, tão logo passou o impeachment da Dilma. Esse é o maior erro nosso. Quer criticar o MBL, quer xingar o MBL? Cara, nós não agimos certo no ano de 2017. A gente fez uma leitura muito, muito estúpida, muito errada, e por isso 2017 é nosso pior ano. Mas o Olavo de Carvalho, ele triunfou, chega ao poder com o Bolsonaro e influencia o Bolsonaro a fazer as maiores cagadas possíveis. Porque a ala mais influente do governo Bolsonaro, e nisso nós falamos muito, Martim Vasquez já falou muito, muitas outras lideranças já falaram muito, muitos outros pensadores, a despeito da imprensa, tiveram que educar a imprensa a entender. Quem mandava naquela porra era a ala bolsonarista que aparelhou a família Bolsonaro. Carluxo era profundamente influenciado, o Eduardo era profundamente influenciado, e o cara com o melhor cérebro enfiado ali na turma era o Felipe G. Martins, que era um preposto do Olavo de Carvalho. E aí esse governo aplicava teses amalucadas, era tentativa de golpe de Estado, era essa ideia de que o Bolsonaro representaria a vontade do povo para enfrentar essas elites, e aí essa vontade iria se impor, se não com uma sublevação popular, num golpe armado usando exército, aí arruma briga com o exército, aí tem que estabelecer uma hegemonia total no campo da direita, então cancela todo mundo que não é submisso a eles na direita. Ao ouvir o Olavo, o governo Bolsonaro, ele se destruiu, mas destruiu mesmo, completamente. A ponto de, nesse estágio que ele está hoje, no 4º ano de mandato, eles já não ouvirem tanto o Olavo. E ouvem mais o Centrão, e inclusive o governo rompeu com o olavismo. Né? E o Olavo começou a ficar até em desprestígio dentro do bolsonarismo, porque ele virou uma força concorrente, que vai ter seus próprios candidatos a deputado. A coisa rachou de vez.
Mas o que mais frustra o Olavo é que, além do governo Bolsonaro não ter dado certo, e ele já ter percebido agora, no final da vida dele, que o governo falhou, a grande obra dele, ou o que ele pretendia fazer, que era reconstruir, não digo reconstruir, ou construir uma elite intelectual distante, ou não distante, mas não submissa aos ditames da academia brasileira, e essa elite intelectual participar do debate público, influenciar as pessoas, produzir obras de conteúdo, tanto de ficção, quanto obras acadêmicas e tal. Ele não conseguiu fazer isso. Na prática, ele formou um monte de tuber picareta, um monte de candidato a deputado picareta, e talvez a coisa mais importante e influente que ele tenha hoje seja o Brasil Paralelo, que é uma produtora de conteúdo olavista, que faz um pastiche das ideias dele e fica lá divulgando. Então, na prática, o que resta do Olavo de Carvalho é aquelas minas mongol fazendo vídeo falando que as princesas da Disney são um plano comunista, que sei lá, Frozen, não sei o que, a Elsa, que existem esses vídeos, né? É aquilo que restou. É o Nicolas, né? É o pastiche do pastiche do pastiche da ideia dele, porque a ideia dele não deu certo. E ele fracassou nisso, e fracassou profundamente, e fracassou com sua participação no governo Bolsonaro. O Olavo de Carvalho, que é um homem mau, ele é um homem cruel, um homem que não dava valor à vida humana, não dava valor à dor do outro, e que fazia o diabo para que ele pudesse se impor sobre os demais. Ele morreu em desgraça. Ele morreu de uma doença que ele falou que nem sequer existia, e que ele desdenhou e tirou sarro com o Bolsonaro durante todo o tempo. Ele morreu dessa doença. Né? Então, é algo de irônico. Aí eu não vou ficar comemorando, porque a esquerda, né, os empáticos da esquerda, estão fazendo piada aberta. Está autorizado fazer piada da morte do Olavo de Carvalho. E eu não vou fazer isso. Eu fui muito mais atacado pelo Olavo de Carvalho, os asseclas, os vagabundos dele, do que todos esses caras da esquerda, tá? Mas eu tô aqui vindo pra vocês contar o meu feeling e a importância desse cara, porque este cara imprimiu o nome dele na história do Brasil. Pra bem ou pra mal. Muito mais pra mal do que pra bem, mas ele imprimiu. Este cara foi relevante, e este cara jamais pode ser tratado como uma pessoa incapaz, ruim. Pelo contrário, texto brilhante, cérebro brilhante, capacidade de comunicação brilhante, tudo isso a serviço de um homem pequeno e rancoroso. E eu acho que, de certa maneira, essa dualidade, né, que existe na própria personalidade, no próprio aspecto humano do Olavo, que é um lado elevadíssimo com um lado baixíssimo, isso operando, vamos dizer, numa estranha sintonia, e isso definiu o espírito da direita brasileira e a política brasileira ao longo dos últimos anos. Então essa marca dele não pode ser negada jamais. Os aspectos positivos da obra dele não podem ser negados jamais, mas o homem terrível que ele foi, o homem perigoso que ele foi, o homem mau que ele foi, também não podem ser esquecidos. Então, eu não tenho sentimentos por ele, eu honestamente não sinto nada pela morte dele, mas registro aqui a importância dele, tá bom, pessoal? Esse foi um vídeo bastante honesto da minha parte. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.